Olá, sou o Anderson do nono B e vim aqui fazer o meu trabalho de geografia em meio de vídeo. Hoje iremos comparar dois países, um com PIB alto, Noruega, e um com PIB bem. Para compararmos esses dois grandes países, iremos saber primeiramente quais são as ferramentas que iremos usar para comparar os dois. Primeiramente, olha para cá. O que é PIB? PIB, o famosíssimo Produto Interno Bruto, que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um período determinado, ou seja, um ano, mês, semana, essas coisas aí. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de quantificar nem sei se eu falei certo, a atividade econômica de uma região. Aqui a gente faz tudo na marra, né, meu filho? Aqui não tem como corrigir erro, não. Agora iremos saber o que é PIB per capita. Renda per capita, ou PIB per capita, como você quiser chamar, é um indicador que ajuda a medir o grau de desenvolvimento econômico de um país ou região. A renda per capita é obtida mediante a divisão da renda nacional pelo número de habitantes do país. Por vezes, o produto interno bruto é usado. Como, por exemplo, o PIB de um lugar é 100 e tem 10 habitantes. Cada habitante ficará com 10 reais. Na lógica, né? Mas a metade dos ganhos do PIB vão ser para os da população e para e o outro normalmente para o governo, para poder fazer as coisas lá, pagar os governantes políticos, essas coisas. Então 100 passaria para 50. 50 para 10 seria praticamente 5 reais para cada pessoa. Agora iremos saber o famosíssimo IDH para podermos completar as ferramentas que usaremos para comparar os dois países. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma média das conquistas de desenvolvimento humano básico em um país. Não é algo muito exacerbado, nem algo de muita qualidade. É aquilo basicão mesmo, aquilo que todo mundo usa mesmo, até a periferia. Como todas as médias, o IDH mascara a desigualdade na distribuição do desenvolvimento humano entre a população no nível do país. Ou seja, alguns ganham mais, uns menos, uns não aumentam nada, ficam na mesma mesmice. O que acontece em qualquer lugar, né? Sempre terá desigualdade neste mundo, é o triste. Para entendermos mais sobre esse assunto do IDH, vamos saber como ele é calculado e quais são as categorias que são usadas para calcular o IDH. Ele leva 3 indicadores principais, que é educação, saúde e renda. Esses 3 pontos afetam em massa toda a sociedade que vivemos. Por exemplo, a pessoa não estuda, mas a pessoa da saúde, da renda, essas coisas. E para se calcular o IDH de um país, o número é 0, alguma coisa. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH do país. 1 é impossível, né, gente? 1 é impossível. É impossível ser um IDH perfeito. Entendeu? E o valor médio de IDH tem que ser 0,500. Abaixo disso é miséria total. Agora iremos comparar os dois países com esses quesitos que acabamos de demonstrar agoramente. Como já temos uma ideia de como usaremos as categorias já faladas, já partiremos para a comparação. PIB da Noruega, que é de 541,9 bilhões de dólares, que é um valor absurdo. E o PIB per capita,
que é de quase 100 milhões de dólares. Bem, a economia norueguesa tem sido muito baseada na exploração de recursos naturais, como a energia hidrelétrica, minerais e peixe. Os anos 60 assistiram ao surgimento da indústria norueguesa de petróleo e gás, que é uma das coisas que mais são vendidas pela Noruega e que mais alavanca o PIB dela. Atualmente, a Noruega é o terceiro maior exportador mundial de gás, que também é ela que faz o gás natural em seu país. O PIB per capita dela que é quase de 100 milhões de dólares, que isso daria nada mais, nada menos que só 522.270 milhões de reais hoje, porque já que o dólar hoje estaria em torno de 5,25 em relação ao real brasileiro. Ou seja, é alto o nível médio, guarda aí, médio do PIB per capita do país. Que é algo muito bom, mas tem que levar em consideração que a Noruega tem poucos habitantes em relação a Moçambique e ao próprio Brasil, que é em torno de, acho que 9 mil habitantes. É muito pouco. Quanto menos habitantes você tiver, maior o nível de riqueza de cada pessoa do país, entendeu? Mas não é querendo tirar o mérito da Noruega, porque ela é um país muito top e tem bastante investimento e ela é um país de primeiro mundo, sabe? Agora iremos falar sobre o IDH da Noruega. O IDH da Noruega é algo impressionante. É o maior IDH do mundo, simplesmente. Lá o nível de corrupção é muito baixo. Se eu não me engano, é o país que menos tem corrupção no mundo. Se eu tiver errado, professor, me corrija. Mas eu acho que é isso mesmo. O IDH da Noruega é tão alto porque eles investem bastante na educação, na saúde e na renda. Como o nível de corrupção é baixo, isso contribui bastante para que o IDH suba muito. Hoje em dia, o sistema do governo da Noruega é a monarquia constitucional, onde o rei é limitado à Constituição. E o rei da Noruega é o rei Haroldo V. Esse é o nome da fera, mano. Pensa num cara top. Esse cara aí é incrível. Deixou o país top como é. Mas não quer dizer que tudo que a Noruega foi feito só no governo deste rei agora. Também os outros reis fizeram muito a sua parte. Eu confesso que eu não conheço muito da história da Noruega, mas é isso aí. Pelo que eu ouvi, os reis de lá com a Constituição são bem justos. E agora iremos falar de Moçambique. Moçambique, um país com 14 bilhões de dólares. Como eu não achei um valor mais atualizado, vai esse mesmo de 2020. Bem, vamos explicar o porquê que o país da Noruega, com esse PIB per capita que talvez vocês estão achando que é bem alto assim, mas tem que levar em consideração que o país da Noruega tem muito mais habitantes que a Noruega. E tipo, eu acho que até bate de frente com a quantidade de pessoas que tem no Brasil. Noruega é um lugar da África, ou seja, tem que ter bastante gente lá. Os motivos são claros. As calamidades naturais que afetaram o país entre 1977 e 1978, os efeitos da depressão sobre a economia moçambicana, de base agrícola, que a maior parte da economia que faz ela ter um PIB desse é o plantio, a agricultura, que são agravados pelos aspectos acima mencionados, levaram o país a um declínio econômico em espiral. É muito triste a situação. Além de também levar em consideração que
Moçambique também foi muito explorado, porque a África foi explorada, como todo mundo sabe, com a partilha da África. Que também foi puxado muitas riquezas daquele lugar. E também com algumas ideologias de Karl Marx, que também ajudou bastante para que o país acabasse como está. Agora iremos mostrar a realidade. PIB per capita é de 448,61. Não é milhões. Não é milhões. Não é milhões, cara. É muito triste. Muito. Em 2020, né? Porque não tô achando atualizado. Moçambique é o sexto país com menor PIB per capita do mundo. Convertendo a renda per capita para reais, teríamos um valor em torno de só 2.355,20 reais. Só isso. Nível de pobreza é alta. Alta, alta, alta. É muito triste. Só pra vocês, eu vou mostrar aqui agora, só pra mostrar pra vocês como é a situação da pobreza em Moçambique. Olha aí como é que é a situação aí da população em meio a Moçambique. Tô mostrando aqui algumas imagens só para vocês começarem a compreender o porquê de Moçambique ser desse jeito. E olha que este valor do produto, não, do PIB per capita pode variar muito, porque o PIB per capita é só uma média. Ou seja, talvez pessoas recebam menos ainda do que o PIB per capita mostra na nossa pesquisa. A gente também tem que avaliar a moeda deles, que também pode ser quebrada ou não. Eu não sei, eu não posso falar nada. Mas vamos pensar como se ele fosse tipo o real brasileiro. É muito pouco dinheiro. É muito pouco dinheiro. Não dá pra sustentar uma família direito com essa quantidade de dinheiro que acabamos de ver. E esse PIB per capita é para ser dividido por toda a população. Imagine dividir 2.355 reais para a população, sei lá, de 30 milhões. Como as pessoas vão receber uma quantidade miserável de dinheiro. E aqui também temos outros motivos do porquê que Moçambique é assim. Outros motivos são a falta de sublimação dos valores que o território contém, aos altos índices de corrupção na política, a falta de preparação técnica, ou seja, o pedreiro não sabe botar um bloco direito, ética e democracia dos agentes sociais, a dependência do país face à comunidade internacional. Ou seja, o país parece que não tem quase nada para que possa ser útil para ele mesmo, para se ajudar, então ele só tem que exportar para o país, ou seja, vai gastando ainda mais dinheiro. Agora iremos falar sobre o querido IDH. Bem, relatório que dizendo aqui, segundo o relatório baseado em dados de 2019, ou seja, antes da Covid-19, porque parece que a gente não tem muitos dados certos sobre o IDH de Moçambique, o que é algo muito estranho de se achar, porque já se passaram praticamente 3 anos desde esse dado. Moçambique tem 0,456. Pode ter diminuído? Pode ter aumentado? Talvez tenha mais diminuído, né? Porque... vocês sabem, né? Então, a média que dizem que é boa para um IDH médio, para se viver assim, mais ou menos bem, é na taxa de 500. Moçambique já está abaixo disso. Ou seja, situação de miséria total. Agora iremos falar sobre os 3 tópicos que são demonstrados do IDH, que são a saúde, a educação e a renda. Vamos ver aqui como é que é saúde em Moçambique. A desnutrição também continua a ser responsável por uma parte significativa da mortalidade infantil.
Ou seja, as crianças não podem nem crescer direito, que pode ter um alto índice de que ela morra antes de virar um adolescente ou de virar um adulto. As principais causas são a fome, a malária, o HIV, entre outras mortes que não dá para falar aqui não. Agora iremos falar como é a qualidade de vida. Vamos lá. Expectativa de vida de um moçambicano é de 42 anos. O analfabetismo, essa vai para você, Lucas, atinge mais de 55% da população. A taxa de mortalidade infantil é de 86 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. É algo impressionante. É triste. A qualidade de vida. O custo de vida em Moçambique é relativamente baixo. Assim como os salários, obviamente, que o custo de vida relativamente baixo, assim como os salários. Meu Deus. Obviamente que o custo de vida em grandes cidades como Maputo é mais elevado do que ao morar no interior. Mas ainda assim, a vida em Moçambique é mais barata do que em muitos países desenvolvidos como Estados Unidos ou França. Um ponto para Moçambique, né? A gente não pode ficar só esculambando, não. Agora, iremos falar sobre a educação, que é um dos pontos fortes de Moçambique, mas nem se compara à Noruega. A situação no setor da educação em Moçambique demonstrou que seu compromisso em relação à educação é relativamente bom. Aboliu as propinas escolares, forneceu apoio direto às escolas. Olha, analfabetismo puro até aqui, rapaz. Meu Deus. Forneceu apoio direto às escolas e livros escolares gratuitos no ensino primário, tendo também feito investimentos na construção de salas de aula. Crianças em idade escolar são 7,2 milhões, alunos com livros 69%, algo muito bom, mas nem chega a ser ideal. Taxa de conclusão do ensino primário 45%, ou seja, até o quinto ano vai, o resto a gente não sabe. Agora iremos falar sobre a renda de Moçambique. Quais são os principais modos de renda para poder o país ter um PIB aumentado? O potencial econômico do país de Moçambique é a atração de investimentos na agroindústria, agricultura, turismo, pesca e mineração. As principais fontes de receita são provenientes da pesca, principalmente camarão, agricultura, cana-de-açúcar, algodão, mandioca, etc. Mineração, bauxita, ouro, pedras preciosas, extração de gás natural, exploração de madeira e do turismo. Ou seja, Moçambique tem um solo fértil. Ela tem capacidade para ser um país bom, mas ó o desvio, ó. O desviozinho, ó. Top, hein? A riqueza vai para onde, ó? Pro meu bolso. Só que não. Agora, como estamos acabando o trabalho, iremos fazer nossas conclusões finais para finalizar esse trabalho. Moçambique precisa de muita ajuda. Mesmo que Moçambique invista razoavelmente bem na educação, nem se compara com os investimentos da Noruega, que é algo absurdamente incrível. Nada de Moçambique hoje pode se igualar à Noruega. Mas se essa situação mudar, que é algo muito difícil, precisa de um milagre, Moçambique pode ser um bom país agrícola, porque tem muita riqueza, minerais, as coisas, e pode ser um país muito bom daqui para frente, se essa situação mudar e a corrupção também. Agora um fato interessante. A Noruega está ajudando Moçambique desde 13 de 2 de 2022, que eu acho que não é 22, é 21, vocês pesquisam aí na internet, no desenvolvimento do gás natural. Que já falamos aqui que a Noruega investe bastante no gás natural. Agora o que eu diria sobre como resolver essa situação de Moçambique, eu diria que eu acho que é algo impossível. Só se acontecesse de conseguirem eleger
um presidente bom e conseguisse mudar o estilo de poder para poder deixar de ser corrupto, porque saibamos que Moçambique é, é uma república, o sistema é com um presidente, que o nome do sem vergonha é Felipe Nyusi, nem sei como é que fala esse negócio aqui, e também tem que haver mais compreensão da população. Elas têm que crescer mais o conhecimento para poder entender o porquê disso tudo e poder fazer algo pelo país dela. Tá aí o meu trabalho. Obrigado, professor de geografia. Falou e fui.